Muito bom dia, pessoal. Estamos dando início, então, ao nosso segundo encontro da disciplina de Direito das Startups. Semana passada nós fizemos a abertura da disciplina, falamos sobre o funcionamento, algumas combinações e já introduzimos o assunto aqui com alguns conceitos básicos. E hoje a gente vai dar sequência a essa temática. Eu preparei aqui uma pequena apresentação e, sem prejuízo, por favor, me interrompam a todo instante aí, façam intervenções, perguntas, que não é para ser uma aula essencialmente expositiva, sempre é muito importante ter a interação de vocês aqui. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação que eu tinha preparado. E aí vocês... esse conteúdo vai ficar também no Moodle, assim como o link dessa gravação, né, da nossa aula aqui gravada. Então, fica à disposição de vocês esse material. Então, são esses 4 tópicos aqui que eu queria trabalhar aqui. Um pouco do cenário, do contexto, falar sobre ecossistema e o que seria esse direito da startup e, por fim, abordar algumas questões societárias. Esse é o nosso cronograma que a gente vai conversar agora. Iniciando aqui a nossa conversa a partir do cenário que a gente está vivendo. Recentemente, né, saímos de uma crise econômica combinada com crise sanitária sem precedentes, né? O mundo nunca tinha visto nada igual, com a proporção em que tomou a crise do Covid-19, né? Então, nem é bom lembrar a tristeza, a morte, enfim, tudo que aconteceu, mas o que eu trago assim como referência desse marco histórico e que é talvez assim emblemático, fazer a comparação, fazer o cotejo desse momento histórico com o ambiente da inovação, é que apesar de termos passado por isso, negócios fecharam, pessoas perdendo emprego, uma crise econômica gigantesca, paradoxalmente, o segmento de inovação ele percebeu um crescimento, mesmo durante o cenário de crise. Então, isso chamava a atenção de analistas que acompanhavam, poxa, mas no momento de crise, de recessão, qual é o primeiro movimento que se faz, né? É controlar gasto, resistir ao impulso de fazer algum investimento, alguma compra, mas vejam notícias de 2020, né, bem no olho do furacão. Startups brasileiras recebiam, naquele momento, 12 bi em investimentos. Então, havia 12 bilhões de reais aí voando, buscando oportunidade. Uma outra matéria aqui que eu compartilho, né, mesmo com adversidades, fintechs crescem com investimentos durante a pandemia. Então, era difícil de compreender para alguns como é que um cenário de mercado deprimido, economia deprimida, como é que tinha um oásis ali que estava surfando uma onda gigantesca de liquidez e de investimento. A Melius faz um IPO e levanta 661 milhões de reais no mercado de ações, com lançamento de ofertas públicas, né? Então, chama atenção. Como é que isso... O que justifica isso? Trago aqui mais uma notícia da Zero Hora. Ela relata aqui o nosso jornal, né? O James e o Matheus, que são do outro estado, talvez não estejam familiarizados, mas é o maior jornal regional aqui do Sul.
a Zero Hora, e ela falava que o Rio Grande do Sul seguia em expansão aqui com o crescimento de startups na nossa região. E aqui o estudo que foi feito nesse período, né? Então, pegando os anos de 2018, 2019, 2020, notem o número de startups crescendo aqui no estado do Rio Grande do Sul e o mesmo movimento acontecendo em todo o Brasil. Mesmo no ano da pandemia, vejam que a curva de crescimento se mostrou inalterada. E aí aqui os estados com mais startups no Brasil, e aí a gente pega assim, vamos tirar dessa amostragem São Paulo, né, que é um ponto fora da curva, e muito se explica pela pujança da economia, né, o estado mais rico do Brasil, em termos econômicos. Então, tudo é superlativo lá, né? Os números de startup não poderiam ser diferentes. Mas quando a gente pega os outros, a gente está mais ou menos embolado ali. E aí tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná, mais ou menos com o mesmo volume de investimento em empresas de inovação. Então, e o Rio Grande do Sul fica ali em um honroso terceiro lugar, que coloca ali mais ou menos o cenário em termos nacionais de onde é que está concentrado o cenário aqui dos investimentos em inovação no Brasil. Quando a gente pega e aproxima municípios, a leitura é mais ou menos a mesma, né? Afinal de contas, é muito é muito vinculado esse tipo de proposta, de segmento a capitais, a metrópoles. Então, se o Estado vai bem, provavelmente é porque boa parte daqueles investimentos está na capital, e isso se explica em razão da proximidade com as universidades e os centros consumidores. Então, é muito comum isso acontecer em matéria de investimento, né? As startups estarem concentradas nas capitais, mas não posso deixar de registrar aqui que muita coisa está acontecendo no interior do estado. Eu conheço a realidade do Rio Grande do Sul, tá? Não poderia falar sobre o resto do Brasil, mas o Rio Grande do Sul tem diversificado os polos de inovação. Nós aqui na Unicinos participamos de implantação de um hub de inovação em Panambi, para vocês terem uma ideia. Então, é bem longe, é bem no interior do estado. Foi um trabalho muito interessante que a gente desenvolveu a Unicinos com esse grupo de empreendedores de Panambi. Acontece em Santa Maria, acontece em Caxias, acontece em Lajeado, tem em Pelotas também, tem um cenário bem interessante, e vocês vão ver que há uma correlação desse surgimento desses polos com centros universitários. Então, porque é ali onde forma a mão de obra, a inteligência, a tecnologia, é natural que os centros se formem em torno desses polos de educação, né? E o que tudo isso quer dizer? Qual é o objetivo de trazer esse monte de notícia para vocês? A ideia aqui é trazer para vocês uma perspectiva do tamanho que é o movimento de disrupção na economia mundial, no mundo inteiro, e que o Brasil não está atrás. O Brasil está não com o mesmo vigor de outros lugares, mas está andando e está tentando aproveitar esse movimento. Então, a ideia de economia 4.0, a economia que se baseia em inovação, em economia de plataforma, tem despertado a atenção no mundo todo, e o Brasil não está alheio a tudo isso. O Brasil está seguindo a tendência mundial. Vejam só, nós falamos
no encontro passado, né, definimos, startup é um projeto. Esse projeto pode ser tocado por uma pessoa, por duas, por uma empresa, dentro de uma empresa. E aqui eu trago uma notícia do jornal Valor Econômico mostrando uma tendência, né? Grandes empresas criam o seu próprio fundo de investimento para terceirizar a inovação pelas startups. Então, uma ideia de que a empresa, e aqui a gente está falando do Fleury, né, o laboratório Fleury, e a Sabin, são duas empresas, vamos lá, da economia tradicional, que estão puxando a inovação de uma perspectiva diferente. Ao invés delas terem que tocar a criação, o desenvolvimento de P&D dentro das suas próprias organizações, o que elas fazem? Formam um fundo e investem em empresas fora da organização. E aí, com isso, com esse dinheiro investido, alavancam essas empresas, oportunizam o crescimento dessas empresas, e se elas performarem bem, podem acabar sendo adquiridas e entrarem para dentro do grupo. Vejam a mesma notícia sendo veiculada em relação ao Boticário. O Boticário criou um programa de aceleração de startups e que... Deixa eu mutar aqui. Tá. Beleza. O Boticário criou um programa de aceleração de startups dentro da sua organização para que justamente as empresas, o Boticário foque em criação de perfume, perfumaria, cosmético, que é o que ele sabe fazer melhor, e pensar no futuro fica terceirizado para as startups que estão fazendo isso naturalmente. O investimento acaba ficando mais barato e com menos risco para essa empresa que apostou, o Boticário. Notem, nesses dois casos que eu estou narrando aqui, que nós estamos falando de uma tendência, e percebam, e se vocês não entenderam a mensagem ainda, eu quero deixar mais claro ainda, percebam a necessidade que nós precisamos pensar em como assegurar do ponto de vista jurídico isso. Então, o Boticário está investindo em startup que não é dele, é um investimento de aceleração das empresas que estão fora do grupo Boticário. Mas como é que garante que esse desenvolvimento vai pertencer, vai ficar assegurado a ele? Então, vejam, aqui esse arranjo jurídico precisa ser pensado por nós, profissionais do direito. Então, esse é um desafio de como viabilizar isso. Então, feito esse breve aqui relato do sistema, do cenário atual, eu quero passar agora ao próximo ponto, que é falar do ecossistema. Essa palavrinha que para aqueles que estudaram lá biologia no ensino médio, como a gente chamava no segundo grau, antigamente, ele é muito utilizado no ambiente de startups para dar conta de uma característica que é essa fauna e flora convivendo organicamente. Então, tem várias espécimes que gravitam nesse universo aqui, chamado de ecossistema, interagem, se retroalimentam como um sistema vivo, e daí a ideia de aproximar essa palavra muito própria da biologia, da ecologia, para o ambiente de inovação. Falando de ecossistema, quem são essas espécimes aqui? Comecemos a falar sobre o principal personagem aqui, que sem eles nada existiria. Então, para começar a falar da principal espécime aqui do ecossistema, são os fundadores. Então, os fundadores, começa tudo com eles, né? Essas pessoas que tiveram uma ideia num determinado momento, se uniram ali
uma pessoa, duas, três, um grupo de pessoas em torno de uma ideia, começaram a trabalhar em torno dessa ideia e constituíram essa startup, esse projeto que é o início de tudo, o Big Bang, a fagulha inicial ali de surgimento do ecossistema. Então, esses caras, quais são as características deles, né? Quais são os traços marcantes assim do perfil? São pessoas com uma veia empreendedora. Então, a primeira característica que eu traçaria aqui é essa pessoa tem uma propensão a empreender. Empreender, assim, entendam, meus amigos, não associando necessariamente com aquela ideia de ser empresário, de ficar rico, visar o lucro, porque muitos projetos, eles são deficitários, eles nunca serão lucrativos e alguns propositadamente não visam lucro. Então a gente tem várias startups chamadas de impacto social. E o que pensam essas startups? Resolver problemas em comunidades carentes, em pessoas vulneráveis, soluções para comunidades fragilizadas, marginalizadas, né? Então, existem empreendimentos que jamais vão dar lucro e nem sequer com isso buscar o lucro. Soluções que buscam resolver entraves do problema das crises climáticas, degradação do meio ambiente, que é um trabalho preponderante, principalmente não lucrativo. Então, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, muitas vezes se associa a ideia de que são pessoas querendo ganhar dinheiro. Não necessariamente. Eu diria que o essencial aqui é aquele desprendimento de fazer algo, de organizar, de liderar um movimento que vai repercutir, vai trazer um impacto para a sociedade. Eu acho que isso é o fundamental no empreendedorismo, que não necessariamente, por vezes, isso está associado a gerar lucro, gerar riqueza. Sim, muitas vezes é isso, mas não necessariamente. Então a gente pode ter, sim, tem um projeto muito bacana de startup de impacto social, me fugiu o nome agora do rapaz, ele está ligado a uma comunidade pobre que é Gerando Falcões. Depois vocês procurem na internet, vocês vão encontrar que é um projeto em que se quer criar dentro dessas comunidades pessoas que sejam líderes, que sejam empreendedores, que desenvolvam projetos, mesmo naquelas comunidades muito pobres, em que a princípio nem se pensaria, né, em desenvolver ali uma startup dentro daquela comunidade, mas se a gente for parar para pensar, é o laboratório perfeito, porque qual é o elemento básico da economia e de muitas empresas em estágio inicial? Escassez. Como é que vivem as pessoas em comunidades carentes? Na escassez, com dificuldades. Então, essas pessoas acabam sendo criativas por natureza, por uma necessidade de autossobrevivência. Não parece que nesses lugares é o lugar assim, onde a gente pode encontrar mais gente criativa, que pensa em soluções, que pensa em desenvolver independentemente das ações governamentais e que muitas vezes falham, né, nesses lugares. Então, percebam, os fundadores são empreendedores. Empreendedores não significa necessariamente que eles tenham que ser empresários, aquele sentido clássico da palavra jurídica de atividade econômica organizada. Então, esse empreendedorismo é talvez o DNA, a marca característica de pessoas que querem fazer e não estão preocupadas muito com as adversidades. Alguém que parece não... eu acho que tem um certo destemor, assim.
bom, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se o governo vai me ajudar, eu não sei se eu vou ter ajuda de algum financiamento, mas eu vou tentar fazer. E acaba acontecendo muita coisa interessante, por incrível que pareça, e nós, brasileiros, somos criativos, somos muito criativos. A gente aprende a lidar, a gente vive em crises, né? Uma crise atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. Tudo isso que nos impõe as contingências da realidade brasileira acaba sendo uma forma de formação de grandes empreendedores. Não é à toa que muitas cabeças brasileiras acabam indo para o exterior e sendo contratadas por empresas multinacionais, por essas empresas quererem recrutar profissionais que tenham passado por esse tipo de adversidade. Então, se conseguiu sobreviver no Brasil, é certo que indo para uma empresa grande vai conseguir fazer chover. Então, nós temos bons empreendedores. Nós temos bons empreendedores no Brasil. Essa é a notícia. O que a gente precisa pensar aqui, né? Neste núcleo inicial? Nós estamos falando essencialmente de pessoas naturais, né? Pessoas físicas. Tudo começa com um ser humano, um indivíduo. A gente está falando de pessoas, seres humanos, que como seres humanos, como pessoas, são complexas. Todos nós somos um diferente do outro, com as suas singularidades, né, as particularidades, idiosincrasias. Isso traz um desafio tremendo para quem precisa lidar com essas pessoas. Questões psicológicas que gravitam ali as relações são tão importantes entender para poder harmonizar ali relações. Essas relações ficam registradas, gravadas em contratos, né? Então, acordos, mesmo na fase mais inicial, mesmo na estrutura mais tosca, normalmente nós temos ali um e-mail trocado entre eles com combinações, um term sheet, que é um termo técnico utilizado para esse ambiente, que é as condições gerais, poderíamos chamar assim, do que vai ser esse negócio. Às vezes, numa versão mais sofisticada, tem o chamado Memorando de Entendimentos, o MOU, que é aquela combinação inicial. Bom, estamos nos unindo. Qual é a tua função, qual é a minha função e como é que a gente se organiza aqui? Isso está registrado em algum documento, normalmente recebe um desses nomes, e esses documentos e essas pessoas precisam ser geridas. Então, gestão de pessoas aqui é uma parte central. Não sei se vocês já viram, tem um reality, não é bem reality, poderíamos chamar assim, que é um programa que tem, tipo que nem Masterchef, que nem o Masterchef lá de cozinheiros, tem para startups, chamado Shark Tank. E esse Shark Tank chama lá os empreendedores que têm as suas ideias, e aí os jurados, tal como lá no Masterchef, avaliam as melhores ideias, esculacham as ideias ruins e falam mal. E nesse programa, assim, tal como no Masterchef, eles tentam abordar as questões ali humanas, pessoais de cada um dos empreendimentos e mostrar assim as brigas, os desentendimentos, as rusgas que saem. Isso reflete muito a realidade, é assim mesmo, como é, de resto, todas as relações humanas, né? Quem advoga sabe muito bem disso, né? O quão complexo é lidar com pessoas. E o ponto interessante, meus amigos, é que um dos critérios de avaliação seja no Shark Tank, ou seja em qualquer pitch de rodada de investimento, em qualquer evento, o Porto Alegre sediou lá o South Summit, e se vocês tivessem, não sei se alguém teve a oportunidade de ir assistir as arenas, né, com o pitch as rodadas da apresentação das startups, o que os avaliadores buscam ali, porque
como a gente está falando de um estágio muito inicial do negócio, às vezes não tem nada, nem o MVP, que é aquele conceito que nós falamos no encontro passado. O que eu estou julgando? Se não tenho nada para... A empresa não entregou nada ainda. É uma ideia. O que eu estou julgando? Estou julgando as pessoas, o time. Então, qual é a capacidade que o time tem de desenvolver a ideia que eles estão projetando? E aí, avaliadores com certa experiência, empreendedores com certa experiência, conseguem perceber se a ideia tem capacidade de ser implementada, desenvolvida ou não. Percebam. A gente consegue sentir, é feeling mesmo, se o time está montado, está organizado para entregar aquilo que foi proposto ou não. Eu lembro de um caso, até foi numa universidade aqui em Porto Alegre, não vou dizer qual, mas para não divulgar as pessoas, em que uma startup até veio me consultar, que queria fazer uma solução jurídica, entregar uma solução jurídica muito interessante, que era uma espécie de um programinha que pudesse fazer simulações de cenários de empresas, indicando qual o melhor regime jurídico e regime tributário. Muito legal. Então, essa era a proposta da startup. E aí, mas quem é que está trabalhando nesse time? Minha primeira pergunta, né? Pessoas. A gente está falando de pessoas. E aí me explicaram, tem um estudante de direito, um advogado, um professor e mais uma advogada. Opa, peraí. Tá aí. E tem algum programador? Não, não tem. Poxa, não tem um programador. Como é que vai desenvolver a tecnologia que vocês querem entregar? Alguém sabe programação aí nesse time? Não, ninguém sabe. Tá, então, como é que o time tá capenga? É mais ou menos como pensar num time de futebol que não tenha goleiro ou não tem centroavante. Estão entendendo a comparação, a metáfora? A gente tem que montar um time completo, né? Um time que tenha todas as peças. Se está faltando uma peça, muito provavelmente vai ser um time com dificuldades de entregar. Não precisa a gente avançar muito para saber que vai ter problemas. Não, mas a gente contrata um programador. Não é bem assim. Não é bem assim. Os bons estão empregados e são caros. Quem é que vocês estão pensando em contratar? Um estudante? Um estudante que está aprendendo a programar? Então, quanto vocês têm de dinheiro para contratar? Vejam. Dependendo do tipo de negócio, a gente vê que tem algumas peças que são chaves. E essas peças, se estão faltando, a gente já pode ver que a gestão de pessoas está muito ruim. Então, a montagem do time, um time que tenha várias habilidades presentes, é um time bom, é um time bem estruturado. Isso pode indicar sucesso. Um time desequilibrado, o que adianta uma startup só de advogado? Eu não estou desmerecendo a nossa profissão, não estou desmerecendo a nossa formação. E pode ser que um advogado saiba muito sobre aquele assunto específico. Mas, intuitivamente, é um time muito homogêneo, né? Muito parecido, com pessoas parecidas. E aí a gente vai ter dificuldade de entrega, de execução. Então, o primeiro personagem que nós abordamos aqui foram as pessoas. E aí, segundo personagem aqui. Vejam, eu coloquei em segundo lugar o nome da nossa disciplina. Mas porque aqui está o rótulo. Isso aqui é a embalagem. Por trás da embalagem, ou dentro da embalagem, estão as pessoas. São as pessoas que importam. Mas a gente não pode descurar ou desconhecer
desconsiderar que esse projeto, essa embalagem é importante também. Essas pessoas vão estar embaladas em torno do quê? Qual vai ser a embalagem? Vai ser uma pessoa jurídica? Vai ser uma associação sem fins lucrativos? Tem a importância disso, né? Eu já falei, empresas, startups de impacto social não deveriam ser constituídas no formato de uma PJ, né? Deveriam ser constituídas no formato de uma associação, de uma fundação. Afinal de contas, não visa o lucro, para que tributar o lucro que não está sendo buscado? Então, qual é a embalagem? Vai ser apenas um núcleo dentro de uma instituição, como é o caso do meu laboratório aqui da Unicinos. O que é a minha startup aqui dentro da Unicinos? É um rótulo dentro, é um núcleo dentro da Unicinos. Nós não temos CNPJ, não temos sala, não temos nada. É apenas um bracinho, um apêndice dentro da Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, qual é o rótulo que a gente vai dar para essa startup? E a partir desse rótulo, a gente já está mais ou menos definindo quais são as relações entre essas pessoas. E vejam aqui no meu exemplo, essas relações elas são mediadas pela universidade. Então, são os professores que possuem um contrato seletista com a universidade, são os alunos que possuem um vínculo de matrícula, né? Estão matriculados na universidade, relação aluno-professor, definida pela universidade. Então, e quando temos contratos externos, quem contrata é a universidade, não o nosso núcleo. Estou dando só esse exemplo para mostrar assim, o quão diverso pode ser as possibilidades para a gente rotular ou embalar uma startup. Se nós estivermos falando de duas pessoas ali, que nem CNPJ tem, então esse núcleo ali são CPFs. Pode ser uma MEI, pode ser um MEI. Então, a formatação jurídica, o rótulo, pode ser... Professor, Diga, por favor, Luna. desculpe Me interromper. interrompa a qualquer momento. Não, tem que interromper. Essa é a ideia. Sim, o senhor estava falando dessa questão, né, desse núcleo de você ser dentro da Unicinos. É semelhante a essa estrutura que as pessoas chamam de incubadoras? Não, não, Não. não. Eu vou falar agora. É um dos... faz parte do ecossistema, eu vou mencionar agora. Aceleradora, incubadora, já vou explicar. Tá? Mas não é. Não é a função. O nosso núcleo, ele não busca incubar nem acelerar nada. O nosso núcleo, ele tenta fazer a ponte entre pesquisa acadêmica de vocês, que vocês estão fazendo com empresas que estão precisando. Então, quando eu tenho um orientando, quando eu participo de uma banca, eu me envolvo na seleção, nas entrevistas, né? Eu acho que eu não participei da entrevista de nenhum de vocês aqui. Talvez do James, se não me falha a memória, acho que do James eu estava. Mas dos demais eu não me recordo de ter participado. Quando eu vejo na entrevista assim, opa, peraí, essa pesquisa, esse projeto aí me interessa para o nosso núcleo. Eu já chamo aqui e aproximo essas pessoas das empresas que estão, aí sim, incubadas, Luna. Incubadas no Tecnocinos. O Tecnocinos é incubadora. Então, essas empresas estão incubadas no Tecnocinos. A nossa empresa percebe que uma incubada lá está com uma dificuldade, um entrave, um problema. E eu tenho, por exemplo, a Luna pesquisando a solução para esse problema. Aí o que eu faço? Ô Luna, vem cá. Tu não quer conhecer uma empresa que é exatamente o que tu está pesquisando? Não quer interagir com eles e daqui a pouco aprimorar a tua pesquisa? É isso que a gente faz, basicamente. Então, não é uma incubadora. Mas a gente já vai falar sobre incubadoras na sequência, tá? Então, o que traz assim de jurídico, o que nos desperta aqui de jurídico
nesse segundo personagem startup. Então, qual é o tipo de entidade que nós iremos constituir? Vai ser uma pessoa jurídica, vai ser uma associação, vai ser uma fundação, vai ser uma estrutura dentro de uma sociedade, como eu dei o exemplo da nossa startup dentro da Unicinos. Tem muita startup que é spin-off de uma empresa grande. Ela está lá dentro da empresa grande, depois ela ganha importância e acaba saindo. Então, aqui tem uma série de formatações jurídicas possíveis. Nós temos regimes jurídicos dessas entidades e nós temos regimes de tributação, eventualmente, para essas entidades. Então, vejam o quanto tem aqui de questões para a gente resolver e solucionar. Agora vem um terceiro personagem que, num regime capitalista, é quase que indispensável. Tudo isso que eu falei é muito bonito, tudo muito bacana, só que jamais vai existir, jamais vai sair do papel se não tiver dinheiro. Então aqui vem o capital, e para uma startup a gente poderia pensar em capital no seu sentido muito mais amplo, né? Entendido como meio de produção. Só que numa startup não é necessário, não é essencial maquinário, né? Por exemplo. Normalmente eles estão trabalhando em ideias, em bens intangíveis, né? Software, apps, de modo que o capital fundamental aqui é o capital grana, dinheiro. Então, como é que financia isso? Lembram do exemplo lá da startup desses estudantes de uma universidade co-irmã aqui em Porto Alegre? Eles eram essencialmente juristas, pessoas com formação jurídica, que sabiam mais ou menos dos entraves jurídicos para abrir uma empresa, queriam resolver a solução para isso, só que não tinha nenhum programador. Como é que faz esse app sem ter programador? Tem que contratar alguém. Com dinheiro de quem? Quem é que vai botar o dinheiro? Quem é que vai entregar esse dinheiro? Então aqui começa o primeiro probleminha. E que, dependendo do tamanho do projeto, é um problemão. Porque o capital inicial pode ser muito grande, pode ser muito elevado. Então, a forma de organizar esta entidade vai estar associado na forma de captação do recurso. Então, vai ser via investidor anjo, tem uma pessoa, um terceiro, que não é sócio, não é o fundador, e que vai aportar o dinheiro, vai ser via contratação de financiamento. A gente vai captar dinheiro, recurso externo. Bom, pode ser, mas aí você sabe muito bem que o mercado financeiro ele é extremamente regulado e rigoroso. Se aparecer ali um estudante lá de 18, 19 anos dizendo para o banco aí, o Itaú, o Santander, olha, eu quero 100 mil emprestado, me dá aqui emprestado. O que o banco vai pedir para ele? Garantias, né? Quais são as garantias que esse jovem tem para dar? Eu tenho um skate e uma bicicleta. Qual é o banco que vai emprestar, né, nessas condições? Então, a captação de recurso via mercado de crédito é muito difícil. É muito difícil a obtenção, especialmente porque o nosso mercado de crédito é bastante regulado, concentrado. São poucas empresas que oferecem crédito no Brasil e esse crédito é escasso. Então, dada essa escassez, é óbvio que as condições para emprestar são muito caras. Isso inviabiliza muito o negócio. Então, o mercado, capital via débito, ou seja, via endividamento, é muito raro para a grande maioria das startups.
Raro por quê? Porque essas empresas não têm o que oferecer de garantia. Qual é, digamos, a forma de tentar resolver isso? Alguns programas, até governamentais, oferecem esses apoios por meio de empréstimo a fundo perdido. Então é mais ou menos o seguinte: estou te emprestando, você promete me devolver, mas se perder, paciência. Eu tô consciente de que pode ser completamente fracassado esse empréstimo e o dinheiro ir pelo ralo. No ambiente, vamos lá, num país desenvolvido, em que há uma poupança nacional grande, há muito recurso abundante nesse país. E os entraves de desenvolvimento humano, social, econômico foram já ultrapassados. Eu diria que essa estratégia é fantástica. Então, pense aí numa Dinamarca, numa Suécia, ter um fundo soberano de empréstimo para startup a fundo perdido. Beleza, estou totalmente de acordo. Agora dá para a gente pensar isso no Brasil. E vejam, quem está falando isso é um professor que gosta, é apaixonado por startup. Por mais que eu seja apaixonado, a gente não pode ser tão delirante assim de achar que eu possa pedir ao governo brasileiro que gaste dinheiro com ideias estapafúrdias, normalmente no início elas são estapafúrdias, a fundo perdido, porque é dinheiro que falta para muitas áreas sensíveis, né? Falta em educação, falta em saúde, falta em segurança, infraestrutura. Então, às vezes eu vejo pessoas dizendo, o governo não investe, mas não tem como investir, meu amigo. O governo não tem, é insano fazer o governo investir em startup, faltando tanta coisa no Brasil, tanta prioridade. Então, assim, o governo já ajudaria não atrapalhando. Se ele não atrapalhasse em vários aspectos, já ajudaria muito. Investir dinheiro público acelerando startups, eu particularmente não sou muito simpático no contexto brasileiro. Oxalá a gente consiga aí em breve melhorar as condições do povo brasileiro, a gente melhorar a condição de vida. E aí sim, agora todo mundo tem saneamento básico, erradicamos o analfabetismo, acabamos com a fome, não tem gente passando fome. Então tá, agora dá para pegar dinheiro público e investir em startups. Hoje, eu considero assim, meio despropositado. Assim como muitos investimentos do Estado, né? Mas, enfim, aí seria uma outra discussão. A ideia de investimento em outros veículos, em outros formatos, envolve um pouco mais de maturidade e organização. Me refiro aqui ao capital semente, que está ali no slide. Fundos de venture capital e private equity são fundos que exigem uma regularidade maior, uma organização maior. E aí a gente vai falar sobre os estágios, os milestones, logo em seguida. Vou explicar para vocês. Agora, Luna, agora vem aqui, aceleradora. É um outro personagem dentro do ecossistema. Quem são as aceleradoras? O que é uma aceleradora? Então, eu tenho uma organização, uma entidade, que organiza pessoas com expertises. Então, eu tenho lá um engenheiro, eu tenho lá um administrador, um advogado, um médico, pessoas com conhecimentos que se propõem, se colocam voluntariamente na condição de mentores. Então, tem capital humano, tem conhecimento, são os mentores, e eu tenho pessoas que são superavitários em termos de recurso e que querem colocar dinheiro.
essa aceleradora? Então, o que a aceleradora faz? Ela capta recursos do mercado. Tá, mas por que essa pessoa não investiu direto na startup? Por que colocar um intermediário no meio? Por que colocar a aceleradora? Por que não botar lá o investidor com a startup? É porque o capital, a pessoa disposta a gastar o dinheiro, a investir o dinheiro, não necessariamente conhece o mercado das startups e talvez ele não queira perder tempo fazendo seleção da startup. E a aceleradora, ela seleciona. Então ela faz lá um edital. Ó, estão abertas inscrições para quem quiser entrar na nossa aceleradora. Aí aparece 50 inscritos. O que a aceleradora vai fazer? Vai fazer um filtro vendo quais são aquelas que têm características que podem entrar para o programa de aceleração. Então, ideias absurdas, time que não tem coesão, não tem organização, projetos mal estruturados saem. Time mais ou menos organizados, ideias mais ou menos interessantes entram. Então, a aceleradora ela é mais ou menos um filtro. Seleciona as startups, coloca dentro do portfólio essas startups e uma vez ingressando na aceleradora, a aceleradora oferece, além do dinheiro, né, do investimento, o capital humano, a inteligência, a mentoria, e aí vem a ideia de aceleração. O que é aceleração? Uma empresa que levaria lá, sei lá, 5, 10 anos, 20 anos, às vezes tem gente que nem aprende, uma vida inteira nunca aprende. Mas o que a aceleradora se proporia a fazer? Dentro de um curto espaço, abreviar etapas, cortar etapas, acelerando o desenvolvimento dessa empresa. Então, esse capital humano chega lá para a startup e diz, olha, meu amigo, eu sei o que vocês precisam. Não precisam perder tempo com uma série de coisas que são... Eu já sei como é que funciona. Então, quem é que vocês precisam contratar? Que lugar que vocês vão se instalar? Que tipo de profissionais vocês precisam recrutar? Então, é tipo acelerar mesmo, queimar etapas, fazendo com que essa empresa desenvolva a ideia mais rápido e gaste energia naquilo que é essencial. O que o empresário às vezes acaba perdendo energia, né? Dispersando energia? O empresário não sabe como entrar na junta comercial, por exemplo. Coisa super básica. Como é que eu apresento o meu contrato na junta comercial? Então aí o cara lá está desenvolvendo um software, um aplicativo, ele tem que parar o que está fazendo para ver como é que entra na junta comercial para abrir a sociedade. Eu preciso abrir uma conta bancária. Aí eu paro o que eu estou fazendo para abrir uma conta num banco. Então, essas agruras da vida empresarial são abreviadas, resolvidas pela aceleradora. Ela traz o conhecimento, permitindo que ela consiga avançar mais rápido, dedicando energia no que é essencial, no foco principal dela, né? Então, o que é importante aqui do ponto de vista jurídico nós nos atentarmos? Como é que é o rótulo, o invólucro jurídico dessa organização? Como é que a gente vai trazer os investidores? Eles vão ingressar aqui numa sociedade de conta de participação, eles vão ingressar num fundo de investimento, eles vão ser cotistas desse fundo, eles vão fazer parte de uma grande vaquinha, um crowdfunding. É a formatação jurídica disso. Então, a aceleradora ela traz os investidores, forma um pool. Esse pool de investidores vai aportar dinheiro na startup e eles esperam, como todo investidor, rentabilizar esse investimento. Quando essa startup vender ou tiver uma rodada de liquidez, eles vão sair, fazer o exit e vender
a participação deles com a ágil. Esse é o grande lance do investimento em startup, né? É entrar na fase inicial para vender quando ela estiver madura. Mas a gente precisa pensar nessa estrutura jurídica para dar condições da saída do investimento. Falamos de aceleradoras, falamos de capital, startup founders, agora vamos falar das universidades. Aqui tem um papel extremamente importante. As universidades, e eu falei lá no início, no nosso encontro de hoje, não é coincidência que os grandes centros de inovação no mundo tenham no seu entorno ali uma universidade, ou mais de uma universidade. O Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, ele está no eixo entre duas grandes universidades, Berkeley e Stanford. Então, não é por acaso que foi lá que saiu, porque aqueles grandes centros ali produziam muitos cientistas, pesquisadores, e isso ficava fácil para a empresa, para as startups captar esses profissionais e dar acolhida para eles. É nas universidades que surgem as ideias, é nas universidades que surgem a formação de capital humano, não é por acaso. E algumas universidades se deram conta disso, né? Então, por que eu não trago aqui para dentro tudo isso? Ao invés de ter uma aceleradora lá fora, por que eu não acolho aqui dentro? A Unicinos, atenta ao movimento, criou o Tecnocinos, né? Tecnocinos nada mais é do que isso. Ter o seu espaço para a recepção dessas empresas e contato da universidade com essas empresas. Então, a PUC tem o Tecnopuc, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem o Zenit, a Fevale tem o... agora me fugiu o nome da Fevale. Tech Park, eu acho, se eu não me engano. Mas, enfim, todas as universidades acabaram criando esses espaços para recepção das empresas, acolhida dessas empresas e interação com os seus estudantes, pesquisadores, que é a proposta desses locais nas universidades. Né? E agora, Luna, vem a outra personagem, né? Que é aquele que tu havia me perguntado. Né? Esse espaço do laboratório que a gente criou aí é uma incubadora? Não é uma incubadora. O nosso laboratório é muito mais um hub de contato, de interação do que uma incubadora. E o que faz uma incubadora? Tal como a palavra, né, originalmente nos remete, né? Seja incubadora de plantas, de animais, até de seres humanos, né? Incubadora lá de recém-nascidos, prematuros. O que essa incubadora quer, né? Criar uma atmosfera com condições necessárias para que essa vida, que num cenário, num ambiente normal, num ambiente externo, provavelmente não sobreviveria. Então, a incubadora é esse espaço que cria um ambiente meio que artificial. Então, você não vai se preocupar em pagar aluguel. Mas qual é a empresa que não paga aluguel? Todas as empresas que vão abrir têm que pagar aluguel. Na incubadora não precisa pagar. Você não precisa pagar água e luz. Mas como é que eu não vou pagar água e luz se eu vou abrir uma empresa? Tu não precisa pagar plano de internet. Poxa, tecnologia pressupõe conexão na rede mundial. Então, são uma série de facilidades que são criadas nesse espaço que criam um ambiente artificial. Isso não é verdadeiro, não é normal. Tu tem uma empresa que tu não paga nada. Mas qual é a ideia, né? É que estas questões iniciais não sejam entrave. Não sejam entrave para o desenvolvimento da ideia. Então, a incubadora, ela dá ali teu espaço. Tem um espaço para sentar, para trabalhar, uma mesa de trabalho com luz elétrica, internet. Você não paga aluguel, você não tem que pagar condomínio.
não tem que pagar praticamente nada. Qual é a tua contrapartida? Que você esteja disposto, isso daí vai nos contratos, né, de incubação, esteja disposto a interagir com esse local. Então, normalmente, esses incubadores estão em universidades, e essas universidades exigem que a startup receba os estudantes, acolha os estudantes, faça palestras para a universidade para falar do que estão fazendo, porque essa é a contrapartida. A empresa, a startup, ela recebe o local, ela está sediada dentro da universidade e deve ser grata por isso, mas ao mesmo tempo ela tem que dar um give back, né? Então, por favor, você tem que acolher nossos estudantes, tem que receber os professores, tem que atender todas as demandas da universidade, porque vocês estão trabalhando aqui de graça. E com isso, essa incubação está associada também a essa ideia de mentoria, de aceleração, de apresentação de conhecimento que num espaço normal, em outro centro, em outro lugar, essa empresa talvez não tivesse acesso. Qual é o problema aqui da incubadora, né? É que a incubadora, como cria esse ambiente artificial, que não é normal, às vezes o empreendedor que não tem muita instrução, ele acaba achando que aquilo é o estado natural de condição, temperatura e pressão. E aí não funciona, né? A pessoa, porque hoje não paga aluguel, passa a pensar que nunca vai precisar pagar aluguel na vida. A conta na planilha não vai fechar. A pessoa não tem obrigação, compromisso com empregados e fornecedores e acha que nunca vai ter que cuidar de empregados e fornecedores. Isso não é normal. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é bom da incubadora às vezes acaba sendo o defeito. Ou, numa metáfora aqui, é mais ou menos o pai que super protege o filho. Aquele pai que cuida de tudo para o filho, entrega tudo de mão beijada, dá comida na boca do filho. O filho sai de casa, não consegue viver em sociedade, porque não sabe lidar com os desafios, as decepções, as tristezas, as frustrações, porque sempre foi muito protegido. Mas startup é mais ou menos a mesma coisa. Foi tão protegido, tão bem cuidado na incubadora, que quando desliga os equipamentos, tira os aparelhos, essa vida não sobrevive, não persiste. Então, esse é um dos problemas, uma das dificuldades nos ambientes de incubação, se criar condições para competição que é cruel. A competição no mercado é cruel, o mercado é implacável. Ele não faz assim, não é generoso, não é altruísta o mercado. Ele vai escolher quem acha que é melhor. E aí uma startup que estava toda lá, como é que é? Tem uma expressão do inglês spoil, como é que é o mimado. Algumas startups acabam tendo sido tão mimadas, que quando saem da incubadora não conseguem sobreviver. E muitas morrem. Então, aqui é um ponto de atenção, sabe? A gente tem que saber dosar isso, o que é necessário dar apoio e o que acaba criando uma dependência. Tinha falado aqui do nosso núcleo, né, o Laboratory, que é esse projeto aqui do mestrado profissional e que a gente se propõe a ser mais um ator, né, mais um personagem nesse ecossistema. E falei aqui há uns minutos atrás, mas agora abordamos com um pouco mais de detalhamento aqui, esse personagem que é o governo, os órgãos públicos, as entidades governamentais. Considerando que dentro de uma sociedade, né, nós precisamos ter
interações com os entes públicos, seja porque eles são reguladores, eles vão conceder autorizações para funcionar, seja porque eles vão cobrar tributos, seja porque é assim que funciona a vida em sociedade. Os governos têm um papel muito importante e eles podem criar condições para melhorar o mercado e tornar o mercado mais pujante, ou criar entraves e o que os economistas chamam de falhas de governo. Assim como as falhas de mercado, o governo também falha e cria gargalos. Então, eu tinha falado há pouco, né, sobre o investimento estatal, investimento público em startup, e existe no Brasil isso, existe. Eu tinha dito que a minha opinião pessoal era de não priorizar isso no Brasil, mas existe. Mas o papel que eu acho mais importante hoje que os governos deveriam focar atenção é em criar condições que eliminem as barreiras, eliminem os entraves. Se os governos se concentrarem nisso, eles já vão estar criando, assim, ó, já vão estar ajudando muito as startups. Infelizmente, a mentalidade de muitas administrações públicas, vou falar no sentido amplo, né, seja no plano federal, estadual, municipal, é meio que ganhar capital político ou se colar nesse movimento para promoção de uma determinada administração, criando meio que um curral ou uma dependência. E isso é muito ruim. Não é esse o caminho. Então, o que uma startup precisa? De facilitação. Uma startup não precisa saber onde é que vai pedir alvará, onde é que vai preencher dados para emissão de nota fiscal. Deveria ser assim, esse o foco, facilitar a abertura e o funcionamento das empresas. Se esse for o foco, o governo já cumpre um papel muito importante. A atividade regulatória não deve existir? Claro que sim. O governo não deve exercer o papel fiscalizatório? Claro que sim. E sob o rótulo de startup tem gente criminosa, né? Tem criminosos que usam o rótulo para dizer que é startup, que não tem nada a ver com startup. Vejam, por exemplo, o caso das famosas pirâmides. Tem um monte de maluco criando pirâmide e dizendo que é uma startup e passando golpe em incautos. Isso não é startup, isso é grupo criminoso. E aí os órgãos governamentais reguladores devem estar atentos para agir. Sim. Agora, não permitir que a pessoa abra porque ela não sabe preencher um formulário, porque ela não sabe onde é que está o código de acesso, os dados que só o governo sabe, ninguém mais sabe. Isso são problemas do Brasil aí que a gente precisa tentar resolver. Aqui tem um ponto bem importante. E aí o nosso terceiro tópico, né, que é o que dá nome à nossa disciplina aqui, o terceiro tópico fala sobre o que é esse direito da startup. E eu falei, já antecipei no nosso encontro passado, né, que não existe, no que a gente está estudando aqui, um marco normativo, um conjunto de normas específicas para as startups. Até tem uma coisa ou outra que eu vou falar agora, vou mencionar, mas essencialmente é o direito brasileiro. Se a gente fala de direito de startup, a gente está falando do direito do país. É isso, em essência é isso. Qual é o problema? É que o direito brasileiro é mais ou menos essa imagem aí na esquerda. Aquele novelo, aquele emaranhado ali, tudo enroscado, e o empresário ali se equilibrando no fio. Então, como é que a gente faz para desenredar aquele troço lá? Tá tudo enroscado, tá tudo confuso, e o empreendedor ele quer abrir o negócio, tentar
testar o MVP dele, mas ele olha para esse novelo e não sabe por onde começar. Como é que eu desenrolo isso? Como é que eu desenredo esse emaranhado de normas, de legislação? E esse é o nosso grande desafio, pessoal. Esse é o nosso grande desafio aqui enquanto profissionais do direito, para ajudar o mercado, para ajudar as empresas. As empresas querem desenvolver, estão com apetite para criar, só que quando eles param para pensar nas dificuldades, eles dão uma brochada, não, é difícil de conseguir por onde que eu começo. Eu não consigo tirar o fio ali para desenredar. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Tentar simplificar. Esses dias eu ouvi de uma cliente que é investidora numa startup. Ela falou: Ederson, eu quero que tu seja o meu Google Tradutor. Porque eu não entendo nada dessa linguagem, dessas coisas que eles estão falando lá. Investimento, trigger, cláusula shotgun, tag along. Isso para mim tudo é língua cifrada, é código, eu não consigo entender. Tu tem como ser o meu Google Tradutor? Água. Desculpa aqui. Então, assim, esse é a nossa missão. Se a gente consegue traduzir, simplificar, transmitir para as pessoas, bom, essa aqui é a legislação, você deve cumprir esses requisitos, essa outra aqui não se aplica, esquece essa daqui, foca nessa daqui, essa aqui é a tua legislação de regência, é isso que tu tem que olhar, tu tem que cuidar, e tá faltando tais e tais itens, vamos ir atrás para atender esses requisitos. Vejam, para nós é relativamente simples, mas para alguns empreendedores isso é indecifrável. Indecifrável. E o custo para eles aprenderem isso é muito grande. Percebam que a gente aprendeu em 5 anos de faculdade e dominar, entender esse complexo de normas, para eles é muito custoso. Então, a gente tem a capacidade de fazer essa interlocução. O que surgiu nos últimos anos de legislação que se aplica exatamente ao que a gente está falando aqui? Poderíamos elencar aqui como normas mais associadas ao direito da startup. Em 2020, há 3 anos atrás, no 20 de setembro de 2020, né, foi publicada a Lei da Liberdade Econômica. E, em essência, o que ela dizia? Ela dizia umas coisas tão óbvias, que a gente poderia dizer, não precisa uma lei para dizer o óbvio. Mas a nossa história, a nossa trajetória nos mostrou que, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Às vezes não está claro suficientemente que algumas coisas tão elementares precisam estar escritas em lei, pois o Brasil é campeão, né, em exigência de coisas óbvias. Qual era o cenário que nós tínhamos, tá, meus amigos? Vou pegar só uma norma, tá? Vou pegar só uma norma, que é o Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 dizia o seguinte: tratava lá das entidades, né, associações, fundações, pessoas jurídicas, lá no início do código, na parte geral, e dizia, lá na parte geral,
que a pessoa jurídica não é confundida com a pessoa física. A pessoa jurídica tem autonomia patrimonial. Estava escrito no Código Civil. Aí, em 2002, o legislador meio que suprimiu esse dispositivo, dizendo, olha, todo mundo sabe disso, né? Pessoa jurídica é uma entidade autônoma que não se confunde com os sócios, então não precisa botar isso na lei. O que a gente acabou vivenciando aí nas últimas décadas? Que essa pequena disposição normativa, por não estar prevista, acabou sendo desconsiderada na prática. Em outras palavras, você possuir uma pessoa jurídica que é para criar essa segregação patrimonial não tinha função alguma. E todos os conflitos, os problemas envolvendo credores acabavam desaguando na pessoa física dos sócios. Então vejam lá, credor fisco, credor trabalhista, credor consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi o primeiro diploma normativo no Brasil que introduziu a desconsideração da pessoa jurídica. Então, assim, qualquer tipo de discussão, seja ela qual fosse, não havendo suficiência de recursos na pessoa jurídica, se chegava na física, assim, meio que automático. E aí, o que a Lei de Liberdade Econômica fez? Trouxe o artigo 49A para o Código Civil. E o que diz o artigo 49A? O mesmo texto que tinha lá no Código de 16 e que em 2020 foi trazido para o Brasil. Então, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Não é óbvio dizer isso? Mas como a gente estava desconsiderando a torto e direito, foi necessário fazer isso. Foi necessário redigir de novo o artigo 50, para dizer que a desconsideração não é para fazer em qualquer caso, em todos os casos. É um instituto importante de proteção. Afinal de contas, uma pessoa jurídica não é... Eu odeio quando advogados fazem divulgação da chamada blindagem patrimonial. Blindagem patrimonial, coisa horrorosa. Olha, se você está fazendo a coisa certa, a pessoa jurídica te protege. Se você está fazendo vigarice, tu não tem proteção. Não existe blindagem para vigarice. Não deveria existir. Não deveria existir. Então, se tu está vendendo blindagem, então o que tu está vendendo? É uma mentira? Ou você está ajudando pessoas a aplicar golpes? Eu acho horrível a expressão blindagem, porque a rigor, isso não deveria existir. Se você fez um negócio correto, decente, a pessoa jurídica é suficiente para fazer essa segregação, a separação. Se você está fazendo vigarice, não existe estrutura que proteja, porque as entidades de persecução penal vão buscar os responsáveis. Deveriam, ao menos. E aí, qual é a missão, né, das pessoas jurídicas? O que a pessoa jurídica, em essência, visa fazer? O mesmo que se fazia lá nas navegações marítimas e o mesmo que ocorre hoje em dia com a exploração do espaço. Do que a gente está falando, né? Quando a gente vai abrir um negócio, a gente vai enfrentar um risco. É na startup, é na empresa tradicional, é sempre assim, sempre foi assim, sempre será. Empreender envolve risco. E o que lá nos exploradores dos mares eles queriam? Tinha gente que investia na exploração marítima, nas navegações.
Só que a pessoa não queria comprometer o patrimônio da vida inteira. E se a caravela naufragasse, que muitas naufragaram, o que aconteceria? Então, todo o meu patrimônio vai ter que ser entregue para quem foi prejudicado com o naufrágio? Não, peraí. Eu aportei um capital na navegação, eu ajudei a navegação a acontecer, aconteceu uma tragédia, eu não sou causador, não fui eu que fiz. Então, assim, eu perdi o meu dinheiro, mas eu não vou ter que responder com todo o meu patrimônio. É essa separação que motivou a criação das companhias marítimas. Não é essa separação que a gente busca hoje, quando a gente monta uma pessoa jurídica. Eu vou empreender, envolve risco, pode dar certo, pode dar errado, mas eu não quero perder todo o patrimônio da minha família, que não tem nada a ver com esse negócio. E se fizer a coisa certa, se fizer tudo certinho, e o negócio der errado, tu não acaba contaminando o teu patrimônio pessoal. Essa é a essência. No entanto, no Brasil, nem sempre isso é observado. E aí, gente, eu criei no livro ali que eu comentei para vocês, que é fruto da pesquisa lá em Berkeley, eu criei o conceito da mínima formalidade jurídica, que é uma brincadeira com a expressão lá do MVP que a gente falou na aula passada. Lá na aula passada a gente falou o que era um MVP, né? E a gente brincou lá. O MVP não é uma... Se tu vai fazer um carro, não é uma roda. Porque eu não consigo fazer nada com uma roda. Mas o MVP de um carro pode ser um skate. Pode ser uma coisa tosca do que tu vai entregar lá na frente. E trazendo para o mundo jurídico, né? O MVP de uma empresa pode ser um memorando de entendimento. Não há razão ainda para abrir uma empresa na junta se essas pessoas sequer criaram uma apresentação no PowerPoint sobre o que vai ser o negócio deles. Não tem nenhum PPT. Se não tem nenhum PPT, se não sequer eles começaram a trabalhar, por que a gente vai abrir uma pessoa jurídica? Então, o MVP pode ser um memorando de entendimentos, mas já é importante ter um documento. Bom, vamos começar, já desenvolvemos o protótipo, vamos começar a lançar no mercado, a gente precisa ter um site. Bom, peraí, talvez agora o mínimo necessário, aquele memorando que foi útil, agora já não é mais. Talvez a gente tenha que ter sim a pessoa jurídica, porque a gente vai começar a oferecer no mercado. E talvez a gente tenha os primeiros clientes consumidores. Então a gente precisa ter uma pessoa jurídica que vende para esses consumidores. Então, talvez seja o momento de abrir a pessoa jurídica. O negócio já passou a fase de ideação, já foi feito um protótipo, a gente vai botar no mercado. Então, entender essas fases, né, entender o momento de formalização é importante para o profissional do direito, né, para ele não fazer exigência absurda. Não, para tu começar um negócio, tu tem que ter uma pessoa jurídica, tu tem que ter um acordo de sócios, tem que ter um programa de governança e um programa de compliance. Não, peraí, tu está falando de uma SA? Isso é uma sociedade anônima na bolsa. Calma. Para cada etapa de maturidade da empresa, tem um instrumento jurídico, tem uma formalidade jurídica que vai ser necessária. Em alguns momentos, ela não é necessária. E, em essência, né, do que a gente está falando? A gente está falando de contratos. Enquanto não tivermos nada, o que é importante para o profissional cuidar? De contratualizar todas as relações, deixar registrado, combinado. O combinado não sai caro, já diz o ditado, né?
Se a gente combina direitinho, se a gente explica direitinho o que eu estou pensando, o que tu está pensando, o que tu espera, o que eu espero, quais são os papéis de cada um, o que a gente vai fazer, tudo isso ajuda a ter essa organização bem azeitada. Se nós estamos trabalhando na completa e total informalidade, qual é a chance de não dar problema? Qual é a chance de não dar conflito? De um sócio achar que está sendo lesado pelo outro? De um sócio achar que está sendo explorado pelo outro? Muito provavelmente, né? Então, eu sempre digo, é importante contratualizar. Existem vários instrumentos que a gente pode regulamentar isso. Coloquei aqui 2 exemplos, né? O memorando de entendimento, o MOU, ou o term sheet, que são 2 documentos que o Código Civil chama de contrato preliminar, ou pré-contrato, que é aquele exemplo do acordo que deveria organizar esse primeiro estágio. Um exemplo de ausência desse cuidado, que se tornou célebre no mundo das startups, eu não sei se vocês viram o filme A Rede Social, que é a origem do Facebook. Alguém assistiu? Esse filme retrata 2 momentos tensos na trajetória do Facebook inicial e que mostram o que a falta desses documentos gera. O Mark Zuckerberg, no filme, ele enfrenta 2 problemas, um litígio com os irmãos Winklevoss, que são estudantes lá da universidade, que apoiam ele no início e dizem ser sócios do Mark Zuckerberg, e o Mark Zuckerberg diz que eles nunca foram, nunca ajudaram em nada. Só que não tinha nenhum documento. E aí eles foram na justiça e, como acontece no judiciário americano, as partes preferem fazer um acordo do que esperar aguardar o resultado final. E o Mark Zuckerberg fez um acordo com eles e deu um caminhão de dinheiro para os 2. Por quê? Porque ele não tinha nada. Era a palavra de um contra o outro. E aí, fazendo um juízo assim, probabilístico, né, o que o Mark Zuckerberg deve ter pensado como um homem inteligente. Espera aí, é a minha palavra contra a dos 2. Talvez eles tragam testemunhas, talvez eu apresente testemunhas, então é uma loteria. Pode ser que eles ganhem, e aí eles vão levar metade da minha empresa. Não, peraí, vou fazer um acordo e vou dar um dinheiro para eles para encerrar isso aqui. E depois o segundo momento é quando o brasileiro, né, o Eduardo Saverin, que esse sim aparece no filme e realmente teve um papel mais intenso de ajuda, ele resolve sair e de novo o Mark Zuckerberg faz um acordo para pagar a saída desse sócio. Então, esses 2 momentos na vida do Facebook, que hoje se chama Meta, retratam a importância de ter uma formalidade jurídica, né? Então, aqui eu trago o texto do marco legal das startups. Então, esse, vamos chamar assim, é um diploma próprio das startups da Lei Complementar 182, o artigo 5º da Lei Complementar 182, que diz ali, basicamente, que a startup ela pode ter um aporte, né, de capital, de pessoa física ou jurídica, que não vai integrar o capital social. Por que redigiram esse texto aqui, tá? Qual é o dilema que está por trás? Imaginem lá
No início da nossa aula de hoje, né, no início, eu mostrei ali 2 investidores, tá? 2 investidores que começaram um negócio, que são os fundadores. Eles foram para o seu contador e o contador constituiu a pessoa jurídica. O que normalmente o contador faz? O que diz o contrato social padrão? Que provavelmente o contador baixou da internet. O contador, ele pega lá um modelinho pronto. O que diz o contrato? João e Pedro são sócios, o capital social é de R$1.000, cada cota tem o valor de R$1 e cada um tem 500 cotas. Tá, maravilha. Capital social inicial de R$1.000, cada um deu R$500 para começar a empresa. Não é assim, né? Não deveria ser assim. Por menor que seja, por mais inicial que seja, tu não abre uma empresa com R$1.000. Mas esse modelinho da internet dizia isso, ele botou lá. Aí, esse capital inicial de R$1.000 faz com que o valor de cada cota seja R$1, e esse é o valor do patrimônio da empresa no seu estágio mais inicial. A empresa começou a dar certo, começou a desenvolver, está funcionando, acelerou, e aí surgiu um investidor interessado. E ele quer comprar 10% dessa empresa. Quanto é que ele deveria pagar? No meu exemplo, capital social de 1.000, 10%, 100, certo? Só que essa empresa não vale R$1.000. No estágio atual, ela vale 1 milhão. E 10% é 100 mil. E ele vai dar 100 mil. Ele está disposto, a empresa aceita, ela acha que vale 100 mil, ele acha que vale, ele quer pagar 100 mil por 10%. Está todo mundo certo. Onde é que está errado? O contrato social. O contrato social diz que se ele botar 100 mil, ele vai comprar a empresa toda. Ele vai virar o dono. Estão entendendo onde é que está o entrave? O investidor, ao ingressar e ele dá 100 mil, ele compra a empresa toda. Os fundadores viram minoritários. O investidor não quer isso. Qual é o problema dele se tornar majoritário investidor? Primeiro que ele é investidor, ele não está no dia a dia. Ele não entende daquele negócio. Imaginem lá uma startup de desenvolvimento do genoma humano. Eu sou advogado. O que eu sei de genoma? Não tem nada para contribuir com a empresa. Eu tenho dinheiro, acho que a empresa é interessante, estou botando lá 100 mil, acho que vale e acho que vai performar. Mas eu não sei, eu não vou ajudar nada no dia a dia. Não sei nada sobre o genoma humano. Então, eu botei 100 mil, eu quero ficar com 10%, e quando ela for vendida, eu quero que esses 10% de 100 mil vire 1 milhão. Então, eu vou ganhar aí 900 mil nessa diferença. É aqui que eu quero ganhar dinheiro. É assim que funciona o mercado. É desse jeito que funciona o mercado. E aí, qual é o problema do direito, né? Se a gente bota 100 mil, a gente vai ter que ou tornar eles minoritários, e aí o investidor não quer ser majoritário, especialmente porque, pensem assim na questão de governança, de alinhamento de interesse. O cara que está trabalhando lá, desenvolvendo o genoma humano, pesquisando, ele é o líder, ele está no dia a dia. Ele vai ter gana de continuar trabalhando sendo dono de 0,0001%? Vocês acham que essas pessoas vão continuar com empenho? Não. É humano, é natural. As pessoas vão abandonar, vão largar, vão pular fora. Não, peraí, eu não sou otário. Estou trabalhando aqui, o cara que está lá em casa me deu o dinheiro, mas está lá em casa, não sabe nada do que está acontecendo, ele é dono de 99,9999, eu tenho 0,0001. Não,
vai plantar banana, não estou nem aí. O negócio morreu por problema de governança. Eu não posso transformar o investidor em majoritário. O investidor não quer, os fundadores não querem, não é isso que eles querem. Então, como é que eu equalizo? Como é que eu permito que ele ingresse com 100 mil, que vale na combinação deles 10%, mas que hoje no contrato social 100 mil seria comprar a empresa. E pior, o excedente dos R$1.000, ou seja, 99 mil, teria que ser tributado, porque isso é receita. Então ele compra a totalidade da empresa e 99 acaba sendo considerado receita. Eu tenho que pagar imposto sobre 99 mil. Então, o artigo 5º tenta lidar com isso. É essa a estratégia. Qual é o problema, tá? Qual é o problema que o marco legal das startups traz e que gera um certo ruído assim, no mercado? É que esse arranjo coloca algumas travas para o investidor. Do tipo, ele não pode votar, ele não pode opinar, ele não pode ter veto sendo investidor anjo. Bom, espera aí. Tá certo que o investidor, no meu exemplo, ele não entende nada de genoma humano, ele não entende do negócio, ele não vai estar no dia a dia, mas ele botou 100 mil, caramba. O cara entrou com 100 mil reais. Será que ele não tem amor pelo dinheiro dele? Será que ele não quer opinar? Se a empresa está tomando uma decisão errada e ele tem condições de contribuir, será que ele não pode dizer, olha, por favor, não façam isso, vocês vão arruinar o negócio? É óbvio que isso faz parte do combinado, né? Eu estou emprestando dinheiro, mas eu vou participar, eu não posso pegar e ficar alheio a tudo. Esse tipo de situação acaba estragando o arranjo. E aí a gente vai para o último ponto do nosso encontro de hoje, nosso último tema aqui, que é a questão societária. Então eu já mostrei aqui os atores, já falei para vocês do contexto, do cenário, do ecossistema, quem são as pessoas, quais são as figuras. O que acaba sendo importante aqui, pessoal? A gente conhecer e estar familiarizado com arranjos societários que permitem viabilizar a interação de todos esses personagens que a gente mencionou. E é pelas regras societárias que a gente consegue resolver muitos dos entraves, dos dilemas aqui. Então, a gente tem, dentre os tipos societários, né, mais comuns, essa listinha que eu coloquei ali para vocês, mas eu falei aqui durante nossa conversa aqui sobre associação, sobre fundação, sobre um regimento interno, por exemplo, no caso, como é o caso da Unicinos, né? A Unicinos tem todo o seu regimento interno, que é o nosso diploma normativo para o nosso núcleo de excelência. Tem um regimento para os núcleos que estão sediados no Portal da Inovação, ali no Campo São Leopoldo. Então, qual é o arranjo que regula essas entidades, essas figuras, né? Isso é extremamente importante. Então, o MEI não é muito comum, não é muito usual, mas vamos combinar, né? Entre o perfeito é amigo do feito. Então, o ideal seria talvez ter uma pessoa jurídica, um CNPJ, mas se eventualmente a gente está falando de uma única pessoa, um único empreendedor que quer vender, poder vender, e para vender precisa de um CNPJ para emitir nota fiscal,
Então, talvez um MEI possa resolver isso no início, né? Qual é o problema? É que desde a Lei Complementar 167 de 2019, foi incluído na Lei Complementar 123, que é o Estatuto do Simples e da Micro e Pequena Empresa, a vedação para que o MEI seja utilizado como startup. E a gente pensa, mas por que isso? Por que vedar que o MEI seja startup? Se a gente está falando de um negócio que esteja dentro do limite de 81 mil ano, a startup está nesse limite? Tá. Então por que não pode ser MEI? É porque aquelas alterações que nós acabamos de falar sobre permitir um investidor ingressar com capital e não fazer parte do capital social, que foi um avanço, o que o legislador ficou com medo? Então quer dizer que se essa startup é um MEI, então pode ter um investidor no MEI. E aí ele quis tirar a startup do MEI. Quando, na verdade, nesse estágio, eu acho que nem o investidor faria essa insanidade, né, de botar 100 mil reais num MEI. É evidente que não faz o menor sentido. Mas, enfim, o legislador, com esse receio, acabou dizendo, não pode. Então, todas aquelas inovações trazidas para a startup não se aplicam ao MEI. Não quer dizer que tu não possa ter um MEI para começar. Só que saiba que, por exemplo, aquele aporte do investidor anjo não pode ser feito no MEI, porque está vedado ali aquele arranjo da startup. A sociedade unipessoal, né, seria, digamos, a solução. Então, se a gente está falando de uma única pessoa, que era MEI, eu tenho que transformar em limitada unipessoal, aí ela pode ser startup e aí ela pode receber o aporte do investidor. Essa é uma solução que acabou extinguindo a figura da EIRELI, né? Que era aquela figura antiga da sociedade, empresa individual de responsabilidade limitada. Hoje temos essa figura da limitada unipessoal, que é uma forma da gente resolver aí quando tivermos um único empreendedor iniciando o negócio. A Lei Complementar 123 foi alterada. Então, a Lei Complementar 123, volto a dizer, Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, ou a Lei do Simples, mais objetivamente falando. Ela foi alterada para incluir o artigo 65A. E no artigo 65A, a gente tem a figura chamada Inova Simples, que seria um outro tipo societário, uma outra figura, para além da sociedade comum, para além da sociedade limitada, da sociedade anônima, nós teríamos ainda o I.S. Inova Simples, um outro tipo societário, que é para a pessoa adquirir um regime simplificado e que no texto da lei parece muito bacana, assim, Inova Simples, é uma forma facilitada para abrir, para fechar a empresa, show. Ao abrir o Inova Simples, automaticamente se integrariam os cadastros e automaticamente ao abrir a empresa na junta, já geraria a inscrição no INPI do projeto. Esse projeto já teria a prioridade, né, a prerrogativa de ter a invenção criada automaticamente. Só que eu não conheço nenhuma empresa que tenha sido constituída neste regime. E por quê? Porque pensaram numa série de coisas, mas não pensaram, por exemplo, como é que faz para enquadramento tributário. Qual é o enquadramento tributário de Inova Simples? Do Simples nós sabemos, mas o Inova Simples é o Simples?
E aí fizeram uma confusão tremenda, uma lambança na hora de tratar da questão tributária. Eu vou explicar na nossa aula própria sobre tributação. Uma outra figura criada pela Lei Complementar 167 é a empresa simples de crédito. Então, nós tínhamos no ordenamento jurídico já o simples, né, que trata da empresa de pequeno porte e a empresa e a microempresa. Só que toda a legislação do simples, a Lei Complementar 123, ela vedava que uma empresa do simples atuasse no segmento financeiro. Em outras palavras, se eu sou uma fintech, eu não posso ter a minha fintech enquadrada no simples. É isso que está escrito na Lei Complementar 123, em poucas palavras. O que a Lei Complementar 167 traz? Olha, tu pode ser uma empresa simples de crédito, ou seja, oferecer crédito, trabalhar no mercado financeiro, sem que você acabe se desenquadrando do simples. É uma tentativa de melhorar, facilitar, abrir o mercado para fintechs. Porque, vamos pensar o seguinte, se eu sou uma fintech, eu sou uma startup que estou começando agora, e eu vou ter o mesmo regime de tratamento do Itaú, eu tenho condições de competir. Eu me submeto ao mesmo regime do Santander. Eu tenho condições de competir com o Santander. Não faz sentido, não tem como. O legislador vai lá e tenta criar uma situação intermediária. Sociedade limitada, né? Então, a mais popular, a mais utilizada, essa é a mais usual, que é o tipo mais comum para a constituição da startup. E um tipo societário que não é o mais comum para iniciar, mas nos estágios mais avançados, necessariamente acaba tendo que migrar para ele por questões tributárias, que eu vou explicar também na aula sobre tributação, a sociedade anônima. E a lei da liberdade econômica tentou criar assim, uma diminuição entre a distância da limitada para a SA. A distância era muito grande, né? Porque eram muitos entraves burocráticos para se tornar SA, o que tornava custoso uma empresa ser a sociedade anônima. A lei da liberdade econômica e outras normas, especialmente a lei do ambiente de negócios, também que trouxe algumas modificações, ela diminuiu algumas burocracias da sociedade anônima. Então a gente tem sociedade anônima simplificada, que é uma forma de permitir que uma startup mude para a sociedade anônima, tem as vantagens tributárias que a sociedade anônima traz, mas não tenha toda a burocracia. E só para dar um exemplo, né, algo que acabava assim proibindo a transformação em SA era a necessidade de publicação dos balanços e demonstrativos de resultado. Então, demonstrações contábeis. Imagina fazer uma publicação no Valor Econômico, na Zero Hora, na Folha de São Paulo. É uma fortuna fazer publicação. Isso tem que ser feito a todo trimestre. Aí a legislação disse, não, vocês podem publicar no site. Pô, não tem custo nenhum. Eu boto no site da empresa, coloco os balanços lá e atendo o requisito legal de dar publicidade. Então, isso simplificou muito, né? Só estou trazendo um detalhezinho para mostrar. A outra figura aqui que eu menciono é a sociedade em conta de participação. Então, a sociedade em conta de participação é um veículo interessante, um veículo muito apropriado para se fazer a utilização do arranjo aqui para possibilitar a chegada de investidor, para possibilitar o aporte de recursos nas sociedades. E então é interessante que a gente
tenha em mente, tenha no horizonte aqui a possibilidade de utilizar a sociedade em conta de participação. Até o marco legal das startups era vedado a utilização da SCP com empresas no Simples. A partir do marco legal das startups, a Lei Complementar 132 passou a se admitir a utilização desse arranjo para poder captar um investimento e colocar dentro do pool. Então, eu tenho a figura lá do acionista, o sócio ostensivo, e eu tenho a figura dos sócios participantes, na linguagem mais atualizada, ou na linguagem antiga, né, da lei antiga, era o sócio oculto. Então, esses participantes podem fazer parte aqui desse arranjo e viabilizar o investimento, o aporte do investimento. E aí, a gente tem aqui uma série de disposições contratuais que ajudam a regular as relações dentro da sociedade, e essas disposições contratuais ficam reunidas em torno de um acordo de sócios, um acordo de cotistas, que tratam de questões muito singulares, né, particulares para aquele negócio. Como é que fica o direito de preferência, como é que fica a avaliação em caso de saída de alguém, como é que fica o tratamento de sucessão, né? Entra o herdeiro, entra o sucessor, não entra. Se houver aporte, rodadas de investimento, como é que funciona a diluição, vai haver diluição, não vai haver diluição. Disposições contratuais as mais variadas possíveis podem ser criadas para resolver conflitos num acordo de sócios. Então, isso aqui é extremamente importante, gente. Esse é o documento que é onde a gente tem a capacidade de mais ajudar os empreendedores. Esse documento aqui a gente consegue resolver uma série de conflitos a partir aqui da disposição dos das idiosincrasias daquela sociedade. Professor, diga. Esse acordo de sócios, ele é restrito à sociedade anônima ou ele pode ter esse acordo em qualquer forma, qualquer modalidade de sociedade? Qualquer modalidade. Ele não é restrito à sociedade anônima. A disposição normativa tu vais encontrar na lei das SAs. Então, isso nos induziria a pensar que só para SA serve. Não. Qualquer tipo societário pode ter acordo de sócios. Qualquer dispositivo, qualquer tipo societário. O fundamento legal está na lei das SAs, mas tu pode ter numa sociedade limitada tranquilamente. E recomenda-se fortemente que se tenha, porque aqui tu consegue regular, e de novo, né, o combinado não sai caro. Se a gente combina direitinho, se a gente escreve, bota no contrato, tá tudo certinho, sobrevindo uma discussão, é só pegar, não, peraí, lembra que a gente discutiu isso, tá aqui no contrato. E aí vem de novo o papel dos advogados, dos profissionais do direito. O que eu vejo às vezes, né? Alguns colegas pegam um modelo de acordo de sócios, um modelinho da internet, que tem um monte de cláusula, um monte de disposição, e às vezes a gente cria um problema onde não há. Porque eu peguei aquele modelo que tem uma cláusula que tratava de um outro problema e fui aplicar naquela startup e as pessoas nem estavam pensando naquilo. Então, talvez eu tenha levado um problema que não existe. Então, assim, entender quais são os dilemas daquela empresa, os perfis, a personalidade de cada sócio, o que pode gerar de problema com esses sócios, que tipo de discussão que eles podem ter. Algumas questões são muito recorrentes, né? Por exemplo, a mais comum. Na entrada de um investidor, quem é que vai ser diluído? Todo mundo igual ou alguém especial?
Às vezes, qual é o arranjo que se tem numa startup? Teve um fundador que tem 99% das cotas e tem um minoritário com 1%. Não é muito justo diluir o de 1%, né? Um tem 99%, outro tem 1%. Então, o que seria o mais justo? Nas primeiras rodadas de investimento, o majoritário de 99%, ele ceder as suas cotas para o investidor. Até chegar num patamar, o cara vai continuar sendo majoritário, mas não vai ter 99% e outro 1%. Então, esse tipo de problema é muito comum. Quem é que vai ser diluído? Todos? Alguns? Quem? Essa é uma disposição que precisa ser combinada. Quem é que vai ceder as suas cotas? Alguém tem direito de preferência? Todos têm direito de preferência? Vão abrir mão do direito de preferência? Isso precisa ser combinado para não dar problema lá na frente. Então, essas são algumas disposições que ajudam a gente a resolver. Então, a cláusula de tag along, call, put, look back provision, shotgun, poison pill, são uma série de cláusulas que trazem, dentro dessa expressão inglesa, né, problemas rotineiros, problemas comuns que envolvem o que chamam assim de impasses. Estou diante de um impasse. Como é que a gente vai resolver esse impasse? Vamos judicializar isso? Não, judicializar não. Jamais, jamais. Como é que eu evito a judicialização? Clausulando, regulando, colocando no contrato essas disposições. Então, quando isso fica contratado, não que a gente elimine o conflito litígio, mas a gente pode dizer que tem uma solução. Tem uma solução encaminhada pelos profissionais, certo? Então, meus amigos, nesse nosso segundo encontro aqui, essas eram as minhas digamos, contribuições para a gente avançar, entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse universo que pode ser novo para alguns de vocês aí, que algumas coisas vocês já estavam familiarizados, vocês já tinham ouvido, outras coisas são novidades por completo, mas a gente vai começando a se habituar a ouvir essas palavras e entender muito mais o contexto. Esse é o propósito do nosso encontro de hoje. Tentar mostrar para vocês, assim, quem são esses personagens, o que cada um faz, qual é a participação de cada um deles e como é que essas relações se estruturam. Não sei se consegui ser claro aqui, que ficou alguma dúvida, gostaria de esclarecer. Na prática, professor, qual que é a modalidade de sociedade que as empresas constituem? Sociedade limitada. Limitada. Esse é eu diria assim, 99% dos casos é uma sociedade limitada. E eu diria o seguinte, é disparado mais utilizado, mas em alguns casos é o mais utilizado e está correto, em alguns casos é o mais utilizado, mas por ignorância e desinformação. Tem alguns casos que já se deveria começar no tipo sociedade anônima. O primeiro tipo deveria ser a sociedade anônima. E há uma razão tributária para se fazer dessa forma. Existe uma razão tributária para se fazer dessa forma. A nossa aula sobre tributação, eu vou explicar isso para vocês. Que é ignorância, desinformação, desconhecimento. E às vezes os contadores contribuem para isso, né? Ao invés de ajudar, eles vão lá assessorar uma empresa, sociedade anônima, no lucro real é muito mais difícil, dá muito mais trabalho.
O que é bom, o que é simples para o contador? Pegar uma limitada e botar no simples. O trabalho do contador fica uma beleza, fica facinho. E, de fato, na maior parte dos casos, assim, uma empresa que está começando, bem no estágio inicial, o que é o recomendável, né? Entrar no simples, que a tributação é mais baixa, é mais fácil e tem custos mais, mais palatáveis. Só que, às vezes, a empresa deveria começar como sociedade anônima e no lucro real. É só fazer um exercício numa tabela do Excel que você consegue ver isso. A vantagem de se fazer essa escolha. Vou falar para vocês na nossa aula sobre tributação e vou explicar. Mas respondendo, Luna, é limitada. Alguma dúvida, pergunta? Bom, no encontro passado eu tinha deixado vocês ali para discutir a questão do trabalho, né? Vou parar a gravação aqui.